Olá pessoal, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Hoje falaremos sobre as evidências de que a espécie humana foi geneticamente criada pelos aliens Anunnaki. Como os humanos modernos chegaram aqui é um grande mistério e pode ser explicado com a teoria Anunnaki de acordo com muitos pesquisadores. A melhor evidência não está na arqueologia da antiga Suméria ou nas traduções do texto cuneiforme, mas no próprio genoma humano. Se formos modificados, a evidência concreta terá de estar no DNA, fim da história, ponto final. E aqui está o negócio. Temos essa evidência. O segundo cromossomo humano é fundido tornando o genoma humano o único primata com 46 cromossomos, 23 pares, e não 48 como todos os outros primatas, macacos e chimpanzés. Isso não é apenas estranho, mas também darwiniano impossível. Como uma mutação aleatória tão radical pode se tornar dominante? Isso é muito improvável. Com a maioria das mutações, a prole ficará menos apta e morrerá. Portanto, ter o cromossomo 2 como uma mutação bem-sucedida é estranho. Uma única fita fundida do chimpanzé segunda e 2B é altamente improvável, e isso, combinado com todas as outras variações extremas de nossos parentes, macacos mais próximos, torna-se altamente improvável. Os humanos modernos são inexplicáveis pela ciência normal. Simplesmente não há elos perdidos entre nossos parentes mais próximos que mostram uma progressão constante de características adaptativas. Onde estão as mudanças no crânio, nos dentes, na espessura do osso ou nas enormes mudanças no aumento do cérebro? Em nenhum lugar, e eles nunca vão encontrá-los porque eles não existem. Pense nisso. Hominídeos recentes deveriam ser abundantes no registro fóssil. Neandertais indo e vindo sem bons predecessores também é muito estranho. Então, como podemos explicar o DNA de Neandertal em nosso DNA? Adotamos a teoria Anunnaki, resolvemos o mistério examinando o que os sumérios disseram com as evidências. E se os Neandertais fossem um dos primeiros escravos robustos que se autorreproduziam projetados pelos Anunnaki? O que aconteceria se alguns deles escapassem do controle de seus senhores supremos da Mesopotâmia e fossem para o norte, onde encontramos seus restos mortais hoje? É difícil rejeitar o relato sumério por causa das evidências. Primeiro, a Bíblia Sagrada é o livro sagrado mais acreditado no planeta, e é considerada as palavras de Deus. Bilhões acreditam na autenticidade do relato. A história da Terra e da ascensão da humanidade, como a espécie dominante, é parcialmente contada na Bíblia, como um relato diluído e pervertido religiosamente que são cópias de textos sumérios muito mais antigos. Os deuses que desceram do céu se tornaram anjos caídos e demônios, deixando o crente com medo paralisado de outros agentes mundanos desconhecidos. A Bíblia é um terrível relato de propaganda religiosa de origem humana. Ela deixa as pessoas irritadas e propensas a praticar o mal, pois o texto confunde a mente com contos irracionais de um Deus criador necessitado. O Deus criador onisciente, fazendo anjos maus e lançando-os neste mundo, é demente, para dizer o mínimo. A história suméria dos Anunnaki é a mesma informação, mas anterior e muito mais detalhada. Também é mais racional. Sem demônios, sem anjos maus lançados à Terra, mas uma história lógica crível ou outra raça vindo aqui em uma missão militar. Eles caíram na Terra como anjos, pois são mostrados em relevos com asas. Mas eles o fizeram voluntariamente como astronautas em uma missão à Terra em busca de ouro. Eles fizeram o primeiro homem e a dama em sua imagem. O texto sumério descreve em detalhes suas tentativas de engenharia genética para criar escravos trabalhadores hominídeos por meio da mistura de seu próprio DNA. A descoberta de mitos sumérios mais antigos e mais detalhados pinta um quadro inteiramente novo do relato da criação. Pinta um quadro muito claro e detalhado do que aconteceu, não a versão supersticiosa do medo dos escritos judaicos. É preciso haver uma diferenciação. Os deuses criadores da espécie humana Anunnaki não são iguais ao criador primário original. Os Anunnaki não eram deuses, mas uma raça competidora em nosso sistema solar. Então temos a evidência de DNA. Os humanos são o único primata com 46 cromossomos e o único primata sem pelos por todo o corpo. Lloyd Pye descobriu 12 grandes diferenças entre nós e os macacos. O mais incômodo são todas as doenças genéticas que só os humanos têm. Se a evolução darwiniana fosse o caminho de nossa origem, não teríamos cerca de 4.000 distúrbios genéticos únicos, porque eles teriam sido eliminados seletivamente. Nossa condição não é produto da aptidão darwiniana. Como pode ser explicada a prevalência de doenças humanas? Se fossemos geneticamente modificados para sermos escravos, que eram exterminados pelos proprietários periodicamente, eles não se importavam com seus erros. A história de humanos criados artificialmente por Enlil e Enki, os senhores supremos Anunnaki como escravos, explica muito. Isso explica as doenças humanas, a fome humana e a degradação do meio ambiente. Os humanos não são naturais, eles não se encaixam aqui, eles são autodestrutivos com o uso de drogas, abuso do corpo, abuso do meio ambiente, da natureza, dos animais. Os humanos são as abominações abandonadas dos deuses Anunnaki que vieram e voltaram para o seu planeta Nibiru, que a cada 3.600 anos visitam nosso sistema solar, sendo que a sua última passagem foi em torno de 145 a.C. Então, se os Neandertais foram a primeira abominação de escravos Anunnaki, como a nossa atual espécie surgiu? Bem, o texto sumério nos diz exatamente o que aconteceu. Os deuses cobiçaram nossas mulheres e se uniram a elas formando um novo híbrido, menos robusto e com mais DNA Anunnaki, e Isos, esta descrito na Bíblia. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6 horas e 2 minutos. O ser humano é muito parecido com os deuses Anunnaki, mas com modelos menores e inferiores. Nós nos parecemos com os Anunnaki, mas também temos DNA hominídeo nativo da Terra. Somos híbridos, filhos de deuses. Lembre-se de que todos os primatas têm 48 cromossomos e nós 46, 23 pares. Isso significa que os Anunnaki devem ter 46 cromossomos, razão pela qual eles modificaram o DNA dos primatas terrestres para ter um par a menos. Eles mudaram nosso DNA para corresponder ao DNA deles e mais tarde, eles se acasalaram conosco e criaram novos híbridos. Eles até criaram uma linhagem real, um híbrido com genes extras para serem senhores como eles. Chamamos essa
essa abominação da raça do mestre de escravos de judeus. Você notou como os escolhidos são obcecados pelo sangue da mãe, sobre a linhagem e descendência feminina? É muito mais difícil explicar por que diferimos do gorila e do chimpanzé muito mais acentuadamente do que eles diferem um do outro. Algo deve ter acontecido para fazer com que uma seção da população ancestral de macacos prosseguisse por um caminho evolutivo totalmente diferente. A teoria mais amplamente aceita, ainda ensinada em escolas e universidades, é que descendemos de macacos que se mudaram das florestas para os campos da savana aberta. As características distintamente humanas devem, portanto, ser adaptações a um ambiente de savana. Nesse caso, esperaríamos encontrar pelo menos algumas dessas adaptações semelhantes em outros mamíferos da savana. Mas não há um único exemplo disso, nem mesmo entre espécies como babuínos e macacos verdes, que são descendentes de ancestrais que viviam na floresta. O macaco aquático é uma hipótese convincente, mas há uma explicação melhor para o macaco pelado. Nós nos parecemos com os deuses Anunnaki-Nus. Eles nos criaram à sua imagem, misturando seu DNA com o nosso. Um deus, nosso deus pai, de acordo com o mito sumério, em que era um deus da água. Assim, temos um toque morto para a origem das características humanas nascidas na água, o genoma Anunnaki. Anunnaki e a criação de humanos. O Anunnaki despertou em Ki de seu habitat subaquático subterrâneo. Ele estava no que hoje poderia ser descrito como um estado de animação suspensa. Em que sua esposa, Nima, criaram os humanos para serem escravos dos Anunnaki. Os textos narram as experimentações genéticas dos Anunnaki, enquanto eles geneticamente projetavam os primeiros seres humanos. Os textos descrevem 6 tentativas, como as 5 primeiras falharam por vários motivos, desde deformidades a formas de vida andrógenas. Finalmente, o 6º experimento genético foi bem sucedido, e a inseminação foi usada para produzir os primeiros humanos desta criação humanoide. Nima foi a cientista Anunnaki original que tentou criar humanos. Depois de seus vários fracassos, ela ficou frustrada e pediu a Enki que assumisse o desenvolvimento. Cada uma dessas falhas genéticas foi mantida viva e tratada da maneira necessária. Isso mostra a natureza benevolente desses seres avançados. Escritos posteriores fazem referência aos cabeças negras, que os Anunnaki criaram e governavam. Esta é obviamente uma referência aos primeiros povos de pele negra que foram provavelmente as primeiras criações procriadas em massa dos Anunnaki. A referência à sua cor implica que os Anunnaki não eram pretos. Caso contrário, por que mencionar a cor da criatura? Se alguém acredita em Zecharia Sitchin, então eles são os seres de um planeta, que orbita em sentido horário ao redor do nosso Sol a cada 3.600 anos. Quando meu colega, Jack O'Brien, perguntou sobre sua herança e raça, uma mulher guerreira Anunnaki respondeu que ela disse que sua raça era da nebulosa de Orion, e não era uma raça pura, mas incluía DNA Anunnaki, que por sua vez era uma raça reptiliana cruzada com outra. Eu a lembrei que a nebulosa de Orion era os restos de uma estrela que se transformou em nova, resultando em uma nuvem de gás em expansão ao redor da estrela original. Ela disse que eles previram esse acontecimento e evacuaram seu planeta muito antes que a destruição da vida no mesmo acontecesse. Houve um tempo, disseram os sumérios, em que o homem civilizado ainda não estava na Terra, em que os animais eram selvagens e não domesticados, as safras ainda não eram cultivadas. Naquela época chegou à Terra um grupo de 50 Anunnaki, liderados por um líder cujo nome era Ra, que significa cuja casa é a água. Eles viajaram de seu planeta natal Nibiru, planeta da travessia, e, chegando à Terra, mergulharam nas águas do Golfo Pérsico. O tempo quando isso aconteceu, 445 mil anos atrás. Em primeiro lugar, eles vieram obter ouro de que necessitam para sobreviverem em seu planeta, que está perdendo sua atmosfera. Como seu planeta vai longe no espaço, também orbita o Sol, estrela Sirius, na constelação de Canis Major. Esses seres estão na escuridão e na miséria a maior parte do tempo, quando se aproximam do nosso Sol novamente. Eles se deliciam em visitar nosso planeta Terra com a natural abundância da essência feminina da deusa tão vibrante e viva em sua exuberância. Há evidências dessas visitas dos Anunnaki ao longo da história antiga, especialmente na cultura suméria. Quando os Anunnaki e seu deus-chefe, Anu, visitam nosso planeta, eles interferem em seus ritmos naturais e em sua natureza, porque são de origem diferente que a mais avançada, tecnologicamente, e vivem milhares dos nossos anos. Eles nos manipularam por meio de experimentos genéticos e nos consideram como suas cobaias ou seus escravos de suas minas de ouro. Nos escritos sumérios de milhares de anos atrás, se relata que eles pegaram as gentis e dóceis espécies de hominídeos que conhecemos como Homo erectus e criaram um híbrido humano de seu próprio DNA. Isso explica o famoso elo perdido, que nunca será encontrado. A humanidade foi formada a partir do DNA Anunnaki e do DNA do Homo erectus com muitos erros horríveis. Com a história do mito sumério de nossa origem, também podemos explicar a condição humana. Nenhum pesquisador do establishment acadêmico ainda correlacionou a condição humana com a impensável e antiga teoria da intervenção, o tal do elo perdido, alienígena. Não podemos explicar a condição humana por causa da intervenção piedosa. Não somos criações artificiais e não somos um produto de seleção natural. O abuso de drogas não é galopante e alguns governos que sabem sobre nossa verdadeira origem estão controlando o comércio de drogas? Somos a espécie condenada e abandonada dos deuses. Não somos campistas felizes neste planeta. Somos seleções não naturais de uma terrível raça espacial que veio aqui e fez experiências conosco como se fossemos suas cobaias. O triste fato é que somos as abominações deixadas para trás pelos bastardos Anunnaki, que nos criaram e depois nos deixaram aqui para apodrecermos. Muitos de nós somos como cachorrinhos abandonados, esperando que seu dono volte algum dia. Quantos católicos e de outros credos estão esperando o resgate quando Jesus voltar? No planeta Terra, os miseráveis hominídeos abandonados estão lutando por causa de sua herança divina. Guerras, doenças e sofrimentos são a norma neste planeta dominado pelos deuses Anunnaki. Este lindo planeta aquático teve sua beleza muito reduzida por causa das abominações criadas pelos Anunnaki chamadas de seres humanos. Não cabemos aqui, não estamos adaptados aqui, muitos de nós não querem estar aqui, e por isso vamos para a guerra ou usamos drogas. O que devemos fazer sobre a nossa situação está além de mim, só acho a situação muito triste. Se gostaram do vídeo, deixem seu like.